Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje, finaleira de domingo, né? Quase que eu deixo vocês sem episódio, me desculpem, essa semana foi bem corrida. Mas não poderia deixar de vir, então estou aqui, talvez com um pouquinho mais de barulho externo do que eu gostaria, mas me perdoem, é que realmente eu só consigo gravar esse horário, então será dessa forma mesmo. Mas, vim aqui falar com vocês de um assunto que surgiu essa semana e assim, eu confesso pra vocês que até agora eu não tenho uma opinião formada. E aí, talvez, compartilhando aqui com vocês, vocês vão conseguir me ajudar a, sei lá, trazer outros pontos de vista que acho que vai fazer com que eu pense e reflita mais sobre esse assunto. E aí também acredito que eu consiga, compartilhando estes pensamentos que eu tive essa semana com vocês, talvez também eu consiga fazer com que vocês se questionem das mesmas coisas que eu me questionei, tá? E aí, assim, vou falar aqui todos os acontecimentos do que rolou pra fazer com que eu trouxesse este assunto. E todas as minhas reflexões, como sempre, né? E aí, vocês vão entender, de repente, porque que eu não consegui tomar um lado da história. Ó, assim, que rolou, né? Essa semana eu estava num almoço com umas pessoas do trabalho. E aí algumas delas estão namorando, né? E aí surgiu o assunto sobre o que elas vão fazer, o que é que elas estão programando pra fazer no Dia dos Namorados, que estamos, né, próximos também. E aí, enfim, elas estavam comentando sobre o que elas vão fazer, né? E então, alguns solteiros da mesa começaram a brincar com a ideia de que, pô, ainda bem que eu não tenho ninguém agora, porque aí pelo menos eu não tenho que pensar nisso, eu não tenho que gastar com isso e tudo mais, né? E aí eu tava rindo, né, me envolvendo neste percentual de pessoas, porque afinal de contas estou solteira, mas eis que surge, né, a indagação, né, um dos solteiros disse exatamente essa frase: é muito melhor ser solteiro do que estar namorando. E aí, isso já ali no almoço gerou uma certa argumentação, assim, já virou um pouco um assunto um pouco polêmico de se discutir ali, mas foi bem engraçado, assim, de ouvir, porque num determinado momento eu acabei tomando muito esse lugar de, tá, eu tô aqui ouvindo os dois lados e tenho pontos que eu concordo com um e com o outro, e aí eu me vi nesse meio do caminho de, cara, eu não sei muito bem que lado que eu tô, não. E aí, por isso que eu disse que até agora eu ainda não sei que lado que eu tô. Mas eu vou explicar. Então aí, assim, o solteiro falou isso, e aí ele foi, né, argumentado por quê, né? Que aí ele falou assim, porque além disso, além dos gastos, né, e tudo mais, eu também, assim, eu posso fazer o que eu quero sem ter que dar satisfação pra ninguém, né? Tipo, eu não preciso avisar ninguém se eu quiser ir beber com vocês hoje à noite, por exemplo. Tipo, eu só vou. Se eu estiver disponível e tal, eu só vou, né? E aí um dos que estão comprometidos, né, falou assim, não, mas eu também posso ir, cara, tipo, isso daí é normal, eu também, eu aviso minha mina só e vou. E aí o outro falou assim, tipo, tá, mas você ainda tem que avisá-la, né, tipo, você pode simplesmente ir, você só vai, você pega e vai, simplesmente. E aí você não dá satisfação nenhuma, isso você não pode fazer, certo? Você tem que avisá-la. E ainda assim, se ela te falar que não, porque ela já tava pensando, programando de fazer XPTO, ou simplesmente porque vocês não combinaram antes, então não, você não vai. O que você vai fazer? Aí ele falou assim, eu vou mesmo assim, e dane-se, né? E aí a gente começou a rir, todos nós, porque a gente pensou assim, cara, você não vai fazer isso. A gente sabe que você não vai fazer isso. Você não vai simplesmente meter o louco, porque se você fizer isso, você vai estar colocando em risco esse relacionamento, né? E assim, a menos que você de fato não esteja nem aí pra esse relacionamento. Aí até, na minha opinião agora, assim, se for o caso, você nem esteja em relacionamento mesmo, assim. Porque se for pra você estar neste nível
de não tô nem aí se terminar, porque simplesmente eu meti o maluco, então é melhor mesmo você talvez repensar e tá só, né? Mas aí ele só falou assim, não, gente, mas ela não vai falar isso, não. Ela é de boa demais, ela nunca vai falar isso. Ela vai, tipo, falar, não, ela sempre fala assim, não, beleza, tudo bem, vai lá, se diverte, então, e eu vou e curto de boa, né? E aí os solteiros não se deram por convencidos, falaram assim, não, cara, tipo, não, certeza que ainda assim você tem que conciliar a agenda, você não é tão independente assim, né, quanto um solteiro é. E e fora que assim também, tipo, tipo, a gente não tá tipo amarrado, né, com ninguém assim. Então, tipo, tem a parte boa do solteiro também, que é ter tipo possibilidades. Você pode estar conhecendo muita gente diferente e tá tipo se divertindo e experimentando com muita gente. E aí você, sabe, você tá tipo, cara, você tá vivendo, você se sente vivendo mais, né? Essa também foi uma outra argumentação dos solteiros, assim, do tipo, cara, eu me sinto muito mais vivendo a vida, aproveitando a vida, porque eu tô solteiro. Tipo, enquanto eu tô solteiro, eu tô, sabe, fazendo realmente o que eu quero. Eu vou viajar, eu gasto comigo, eu saio pra onde eu quero, eu como o que eu quero. E, tipo, cara, eu tô vivendo, aproveitando a vida, assim, né? E aí, quando eu tô com alguém, isso é mais difícil, assim. Eu me percebo vivendo um pouco mais em função do outro. E fazendo concessões em relação ao outro e tal. E aí, sim, eu tava ouvindo essa parte toda e, assim, tipo, concordando. Porque, sim, eu também me vejo neste mesmo momento agora, pelo menos, né? Assim, agora, nesses 3 anos que eu tô solteira, realmente tudo que eu vim fazendo foi pra me conhecer de novo, mas também pra, tipo, me priorizar, né? Então eu venho, né? Priorizando aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, as pessoas com quem eu quero estar, o que eu gosto de fazer, o que eu não quero não faço, né? Enfim, sempre tomando decisões pra mim e sozinha, né? Então, eu, tipo, no meu caso, eu precisei reaprender a fazer isso, porque eu estive num relacionamento por quase 15 anos. Então, realmente, assim, foi um engatinhar de novo pra até me conhecer num sentido de saber o que eu gosto de fazer, o que é um gosto meu, porque quando eu saí dessa relação, os gostos e as coisas eram muito incomum, assim, só que num momento, assim, de que eu não sabia muito bem o que é que eu, de fato, gostava, sem ser porque o outro gostava, entende? Sem ser por uma influência do outro. E aí tem influências positivas nisso, porque tem coisas que eu realmente passei a gostar, porque eu conheci a partir do outro me mostrar e me apresentar, né? Mas também tinham coisas que eu gostava antes e que eu tinha largado de mão e eu tinha, enfim, deixado pra lá porque o outro não gostava. E aí, aos poucos, você vai, às vezes, deixando isso pra lá um pouco. E aí eu fui retomando isso, né? Pra tipo, putz, eu tô lembrando que eu gostava disso, eu gostava daquilo. E aí você. Foi de onde eu comecei, né? Mas, apesar de concordar com isso, assim, eu também faço aqui um recorte, né? De que, assim, a minha relação, além de muito duradoura, ela realmente teve um nível de entrega muito, muito grande, assim, tipo. Foi uma relação muito intensa de várias formas, tanto para começar quanto para terminar, assim, foi bastante intenso tudo, assim. Então, a entrega minha, principalmente, foi muito grande e aí, de fato, eu abri mão de muito de mim para essa relação. Mas eu faço aqui também a minha parte, né, de entender que, pô, isso também foi uma escolha minha. E uma escolha ruim minha, mas foi uma escolha minha, sabe? E algumas coisas que possam ter sido algum tipo de imposição do outro, eu permiti que acontecessem, né? E eu assumi que eram normais também por conta dessa mentalidade sobre relacionamentos que a gente tem, aparentemente. Porque conforme os solteiros foram falando ali, eu percebi que muito do conflito deles em estar numa relação vem desse lugar de perder a sua independência, né? E aí, num sentido mesmo de que isso fosse completamente ruim, né? De tipo, você perde completamente
o seu poder de escolha de fazer aquilo que você quer e tal. Só que isso é um retrato, né? Se a gente pensar, essa é uma forma de ver e de enxergar uma relação não muito saudável, entende? Porque relações saudáveis, na minha visão, né, seriam relações em que ambos conseguem ser si mesmos e aí conseguem fazer o que gostam e conseguem estar com as pessoas que gostam, também sozinhas, fazer coisas sozinhas, viajar sozinhas e tal. Esse seria um modelo de relação saudável para mim neste momento. E então, todo este pensamento de relações em que isso não é possível, muitas vezes porque existe muito ciúme, existe muito controle, existe muita manipulação, assim, de... Às vezes a coitadice, né, que as pessoas usam, do tipo, nossa, mas você nem passa mais tempo comigo, você prefere passar tempo com seus amigos, você prefere beber com eles do que tá comigo, você não me quer por perto, enfim. Tudo isso é uma manipulação ruim, é uma parte bem tóxica de um relacionamento que aí realmente é melhor não estar, entende? Esse tipo de relacionamento é realmente melhor não estar. Aí concordo com os solteiros que é bem melhor estar solteiro do que estar nesse tipo de relação, sabe? E posso dizer isso como propriedade de pessoa que tem lugar de fala, nesse caso. Mas, falando sobre, então, o lado dos comprometidos, que eu também concordo, né? Que aí eles falaram, poxa, mas assim, o lado ruim de ser solteiro também é que você tem que estar, tipo, conhecendo gente, você vai pra date, aí às vezes os dates não são bons, e às vezes as pessoas também não desenrolam, aí você toma um ghost, e aí as coisas não saem como você esperava, e não sei o quê. E sim, essa é a parte mais filha da puta de um solteiro do mundo, que é você ter que ficar passando por esse filtro que sim, é seu e do outro, pra que daí, quem sabe, isso vire alguma coisa. Essa é a parte mais chata mesmo, e é bem frustrante quando você tem expectativas e elas não são atendidas, ou até quando você, de fato, sabe, vai pra muitos dates e sai de todos eles com uma sensação ruim de que não se encaixa com ninguém, de que nada acontece, enfim. Essa parte bem filha da mãe mesmo. Concordo com os comprometidos de que quando você tem uma pessoa já que você, tipo, você já conhece, já é parceira, você já sabe o que ela gosta, sabe o que você gosta, vocês fazem as coisas juntos, vocês se programam, vocês vão viajar, vocês vão sair, sabe? Essa parte do relacionamento é muito boa, é muito gostosa, principalmente quando vocês têm uma relação que tem muita parceria, né? Em que ambos cedem em alguma coisa. Então, tipo, eu sei que você gosta disso, eu vou fazer com você. Aí o outro, eu sei que o outro gosta disso, eu vou fazer com ele, sabe? Tipo, esse tipo de relação equilibrada, cara, é 10 de 10 mesmo. E aí, pô, é top. Eu também adoraria estar numa relação deste tipo, que eu também vejo como um pouco mais equilibrada e saudável. Mas esse é o meu ponto, assim, sabe? Tipo, eu defendo o lado dos solteiros, acredito eu, quando a gente fala sobre a gente muitas vezes não conseguir defender tanto a nossa independência quando a gente tá numa relação, né? E entendo e defendo o lado dos comprometidos sobre o trabalho que dá em você encontrar uma pessoa que você realmente possa aprofundar, né? Então, tipo, todo esse período de pesquisa, ele tem eu acho, tá? A minha opinião. Ele tem, eu acho que um prazo de validade, sabe? Assim, tipo, você começa, pelo menos comigo aconteceu assim, quando eu comecei solteira, você começa numa certa empolgação, porque aí realmente você pensa, pô, tem zilhões de pessoas no planeta, então, cara, eu vou fazer isso aqui rodar, né? Eu até brincava, quando eu era casada, que se um dia eu me separasse, eu ia virar puta, assim, eu ia, tipo, sabe? Eu ia distribuir, sabe, assim? Eu ia fazer tudo que eu não tinha feito desde a minha adolescência, porque eu comecei a namorar muito cedo, então, assim, eu ia extravasar.
E aí sim, quando você sai de uma relação, a primeira coisa que você faz geralmente é essa. Assim, uma das primeiras coisas que você faz é essa. De pensar assim, cara, não, agora eu vou aproveitar, agora eu vou curtir, eu vou conhecer gente, eu vou beijar na boca, eu vou sair por aí. Só que eu acredito que isso tem um prazo de validade, sabe? Chega uma hora que isso cansa, isso torra o saco. E aí deixa de ser prazeroso você estar conhecendo pessoas e passa a ser um pouco mais desgastante você estar conhecendo pessoas. Porque aí eu acho que a sua chave vira e aí você deixa de estar procurando só coisas mais casuais e rápidas para algo mais sério. E aí você se depara com essa necessidade de fazer um filtro melhor e de você ser um pouco mais criterioso. E aí você tende a ter mais tempo de procura, né? E aí você pode ir se desgastando nesse caminho. A menos que você conheça alguém que, tipo, cara, super desperte em você essa ideia de você se relacionar de novo, porque é uma pessoa muito bacana que vale muito a pena. Eu conheço situações que aconteceram isso. E, cara, é isso. A pessoa vai e só se joga e porque vale a pena. E, de repente, essa outra relação se torna, tipo, algo completamente diferente da anterior e pra um lado muito bom, muito positivo. Pode ser que isso aconteça. Mas também pode ser que você, de fato, viva muito tempo aí solteiro. E aí, quando essa sua chavinha virar, você comece a ficar um pouco mais bodeado desta parte de conhecer pessoas. E, assim, eu entendi e concordo com os comprometidos neste ponto de que você ter uma pessoa que você já conhece e que daí você faz planos de coisas que você quer fazer com ela e tudo mais, é mais gostoso, é mais prazeroso realmente, né? E fora a própria intimidade mesmo, né? Que você já constrói com uma pessoa, eu acho também bastante enriquecedor, tipo, bem gostosinho, assim, de você já saber, você já sabe que a pessoa curte ali, de repente aí você combina de comprar uma comidinha, de assistir um filminho junto, porque você sabe como é que a pessoa gosta, sabe? Vocês gostam de coisas parecidas. Essa parte é bem gostosinha, bem boa mesmo, de qualquer relação. Essa é a parte muito boa. Só que é isso, assim, eu me vejo nessa balança, né, nessa gangorra, quando a gente fala sobre os desafios do relacionamento, né? Que principalmente é essa linha tênue entre a relação se tornar ou não tóxica, né? E aí, assim, sim, tipo, eu não gostaria de voltar para uma relação agora correndo esse risco de me tornar alguém diferente porque estou numa relação tóxica novamente, sabe? E assim, até fazendo um parênteses em relação a isso, eu percebo que, assim, as pessoas à minha volta, principalmente pessoas que me conhecem há bastante tempo, então me conheceram ainda dentro dessa relação. Eu percebo que elas têm uma preferência, assim, elas falam bastante sobre o quão bem eu tô agora, e cara, como você tá legal, você tá bem, você tá feliz, tá alegre, tá livre e tal, e tipo, sim, tudo isso é muito verdade. Só que assim, isso se a gente olhar pra um recorte de que eu vim de uma relação que se tornou tóxica pra mim e que então eu fui perdendo o meu brilho e fui me anulando, e muitas dessas coisas foram permissões minhas, né? E escolhas que eu mesma fiz e que me levaram pra esse lugar. Mas a forma como as pessoas falam muitas vezes me dá a impressão de que elas não querem me ver numa outra relação, sabe? Elas vão me querer solteira o máximo de tempo possível, porque elas gostam mais dessa versão de agora, sabe? E aí, assim, eu entendo super, e quem nunca teve uma situação assim, que atire a primeira pedra, né? De ter um amigo ou de ser o amigo que, quando um outro amigo começa a namorar, você fica um pouco enciumado, você fica um pouco assim, tipo, ah, mas poxa, a gente fazia tudo junto, e agora tem que levar essa pessoa, e agora essa pessoa tem que estar junto, e agora você não tem mais tempo porque você vai ver fulana, vai ver ciclano. Todo mundo já teve ou já foi esse amigo, né? Fala a verdade. E aí eu entendo que tem um pouco disso. Tipo, hoje em dia, eu sou alguém que acabo sendo mais disponível, né? Para os meus amigos, para minha família. Então eu tenho fins de semana livre. Eu tenho, assim, durante a semana, às vezes a pessoa pode me mandar uma mensagem de, vamos comer, não sei o que, e eu só vou, porque como disse agora, não tenho que dar satisfação para ninguém.
Então, simplesmente, se eu tô com a agenda livre, eu vou, eu faço. E sim, isso tudo pra os amigos e pra minha família é excelente, né? Porque, poxa, eu posso realmente passar um puta tempo com eles, assim, sem ter uma outra pessoa. Porque, de novo, eu posso entrar numa relação que seja mais saudável e essa pessoa fazer parte dessas coisas junto comigo, numa boa. Só que, assim, ainda assim, pô, a gente sabe que é diferente, né? Você vai estar ali com uma pessoa, se você tá gostando de alguém, apaixonado por alguém e tal, você tende muitas vezes a dar bastante atenção pra essa pessoa, a tá junto, a fazer coisas assim como um casal e tal. E aí muitas vezes os amigos têm um pouco de ciúme disso, né? Os amigos, eles podem ficar um pouco enciumados de olhar e pensar, nossa, tava toda casalzinho lá, não sei o quê, nem deu atenção pra gente direito, nem ficou com a gente direito, não sei o quê. Tipo, sim, isso super acontece, né? É super normal. E aí, assim, eu comecei a perceber que, de repente, os meus amigos, eles não me queiram no relacionamento agora por este receio de que eu deixe de ser essa pessoa que sou agora. E, assim, tem vários pontos que eu concordo. Porque, sim, tem... Quando a gente entra numa relação, a gente também tem que estar, de certa forma, disposto a viver uma relação a dois. Então, parte disso é, de fato, você ter uma responsabilidade com o outro, principalmente afetiva, de você ser alguém presente, de você ser alguém atencioso, de você ser respeitoso mesmo, de, tipo, né, avisar, assim, de falar, olha, eu vou fazer outra coisa, não vou estar contigo hoje. Muitas das vezes você acaba, sim, se vendo dando certas satisfações, porque você tá dividindo o seu tempo com o outro e tal. E aí, assim, deixo aqui pra vocês me dizerem o que vocês pensam a respeito disso, se vocês acham isso completamente normal ou não. Mas, assim, eu não acho normal você pedir permissão pra ir, você, tipo, você falar, você avisar que vai, num sentido de que você já decidiu que vai e ponto, é uma coisa. Agora, você estar pedindo permissão e aí o outro ter o poder de dizer que você não vai, aí eu já acho um pouco complexo e complicado. Mas aí vocês me digam se vocês concordam ou não. Então, sim, relacionamentos tem disso. Além de que tem um outro ponto muito, muito importante nisso. E até eu vou fazer um adendo antes de falar que eu tava ouvindo um podcast hoje, um episódio do podcast Gostosas Também Choram, da Leila Brandão, que fala sobre independência. O nome do episódio é Independência. Depois vocês procuram lá também. E aí ela traz ali uma reflexão sobre a Bell Hooks ter escrito, né, sobre isso num dos livros dela, que a gente não consiga ser 100% independente em um relacionamento, né? Que você precise sim de uma dose de dependência mútua, né? Então que os dois dependam, de certa forma, um do outro, e que isso é completamente natural e normal. Mas ela também defende que quando você fala de independência, é de você ser alguém que, tipo, você se sente bem consigo ao ponto de você não depender tanto daquela relação, num sentido de que você tem uma vida além daquela relação, né? Então, assim, se essa relação não existir daqui a algum tempo, você continua sendo você e continua tendo a sua vida, não somente aquela relação, entendeu? E aí vocês podem ouvir lá o podcast que ela fala mais sobre isso, mas eu trouxe aqui como uma indicação porque também aí fez um pouco desse embasamento do que eu tô pensando agora, né, desse assunto. Que eu concordo que é difícil você ser completamente independente numa relação, porque você tá em uma relação a dois. E as relações a dois, elas têm troca, ela tem parceria. Então, sim, a codependência é natural. Só que ela precisa ser medida de uma forma saudável, né? Que é o que a Bell Hooks defende. E, além disso, ela precisa ser mútua. Ela precisa ser dos dois lados, né? Se você se vê muito aprisionado, que você não consegue mais fazer suas coisas porque o outro não te deixa, enquanto o outro pode fazer absolutamente tudo que ele quer fazer, aí você tem um ponto de desequilíbrio e aí a relação ela tende a se tornar abusiva, tóxica, e ela tende a não ser de fato um exemplo de relação que você queira reproduzir futuramente, né?
E tem até uma coisa também que ela falou lá, que eu concordo, é o que eu penso também, que é assim, você com o tempo, tipo, se você passa por uma relação duradoura e as coisas não dão certo, e aí, tipo, você se entregou muito e, enfim, foi tudo muito intenso e tal, como foi o meu caso, você sai dessa relação diferente de quando você começou. E aí, numa próxima, você tende a ter mais cuidados, então você se doa menos, ou a menos assim. No começo, você vai com um pouco mais de calma, você tem mais receios, né? Então você é diferente de como você começou anterior, porque você sai com várias marcas e vários aprendizados, né? E aí, assim, essa é a parte difícil, eu acho, de você se ver de novo numa relação. Porque aí, assim, dando o meu exemplo de novo, eu vivi uma relação duradoura, eu me entreguei muito nela, eu me anulei muito nela. E aí, quando eu saí dela, eu precisei me reconhecer e buscar muito de mim em muitas coisas, em pessoas e principalmente em mim mesma. Então foi um processo muito longo e um processo bastante desafiador, mas que foi ótimo e foi enriquecedor para mim. Só que fato é de que, feito isso, você tem outras visões da vida, dos relacionamentos, outras certezas, outras bagagens, que aí você vai levar consigo para uma relação. Então, assim, eu de fato não conseguiria entrar numa relação agora da mesma forma como eu entrei lá atrás, sabe? E agir e fazer as coisas da mesma forma que eu fiz lá atrás. Eu entendo que esse processo todo ele serviu para isso, para que eu de fato entendesse os pontos em que eu também errei e nos pontos em que eu deveria ter me priorizado, para daí eu aprender a ser então a minha prioridade. E aí eu buscar então relações que permitam que eu tenha esse espaço para mim mesma, de ser a minha prioridade, e que permita que ambos cresçam juntos, mas sejam individuais, entende? E aí eu acredito realmente que com isso eu não viveria uma relação semelhante à anterior. Então, em tese, a preocupação que os meus amigos têm de que eu deixe de ser quem eu sou agora por entrar numa nova relação, ela não deveria existir, porque essa nova relação, considerando todos esses meus filtros e bagagens, provavelmente viria para me fazer bem, viria para ser um complemento de mim agora, assim, sabe? Um a mais de mim agora, mas não mais para tomar uma parte de mim, entende? Não mais para anular e apagar uma parte de mim. Vocês entendem o que eu quero dizer? E só que assim, é bastante complexo, difícil, né, de você ter essa certeza, né? Acho que certezas não é o ponto aqui, eu não tenho nenhuma certeza. Tanto que foi o que eu falei logo no começo. Eu não tenho uma opinião formada. Não sei dizer se eu prefiro estar solteira ou se eu prefiro estar num relacionamento. Porque a visão de relacionamento que eu tenho a partir do que eu vivi me dá essa sensação ruim de aprisionamento. Então eu diria talvez que não. Só que também essa experiência solteira, que tem também seus desafios, e aí a parte de conhecer gente, tomar ghost e também sair magoado e machucado dessas relações, também faz com que eu não queira tanto ser solteira, né? Então, assim, eu não sei dizer mesmo, não sei responder. Real, sabe? E assim, acho eu que por que eu não sei responder? Porque, tipo, no fundo, eu sei que eu sou uma romântica incurável. E eu sempre fui. Então, eu sei que eu não tô, assim, eu posso viver um pouco disso, mas não é o que me preenche a completa casualidade, a boemia e tal. Isso pode me fazer bem por um tempo, mas eu sei que eu não me preenche, não me completo com isso. Eu conheço pessoas que, cara, realmente prezam demais pela liberdade, pela vida livre mesmo, que, cara, eu acho que super se encaixam ou em relações de poliamor, né, não monogâmicas, ou ao menos em ser um solteira convicto, sabe? E eu
tu super entendo. Eu só acho que realmente não é o meu caso. Não me vejo assim, sabe? Porque no fim das contas, além de ser uma romântica incurável, eu sempre quis um relacionamento assim, tipo, sempre esteve na minha mente ter uma relação, criar, né, laços, construir uma família. Isso sempre esteve presente na minha mente, assim. E não que fosse, ou seja, um objetivo de vida. Ou não somente um objetivo, tipo, pode ser mais um dos objetivos. Mas assim, eu sei que, tipo, eu não tenho essa repulsa, sabe? De tipo, não, cara, não é pra mim. Casamento, família não é pra mim. Não, eu sempre quis ter. Sempre quis fazer uma. Então, tipo, eu sei que por mais que eu viva, por mais que eu fale pra mim mesma, como eu já me ouvi dizendo, assim, né? De tipo, quer saber? Eu nunca mais vou casar, não. Eu não quero saber disso. Dá muito trabalho, dá não sei o quê. Mas, cara, eu tô... Além de não ser de fato genuíno, porque eu sei que eu não tenho esse perfil, não adianta, não é a minha. Além disso, eu tô só tomando como verdade de que, tipo, todas as relações elas vão se tornar o que a minha se tornou. Sabe? Eu tô colocando uma verdade absoluta que não existe. Entende? Porque eu conheço pessoas e a gente tem exemplos aí, até de famosos mesmo, que, pô, de repente passaram por relações complicadas e difíceis e hoje encontraram pessoas muito bacanas e têm relações aparentemente boas, né? Digo aparentemente porque a gente nunca sabe ao certo, de fato, o que acontece nas relações. Mas elas ao menos parecem ser relações boas e saudáveis. E mesmo que não cheguem a ser, ou mesmo que em algum momento elas terminem, mas o que eu quero dizer também é que assim, tipo... Eu não posso também só entender que toda relação vai me fazer mal. Porque também, assim, ao mesmo passo que me faz muito mal, me fez muito mal, ela também me fez crescer, ela também me ensinou muita coisa. Então, assim, poderia ter sido mais fácil, menos dolorosa? Poderia, mas talvez, se não tivesse sido como foi, eu de fato não fosse a pessoa que eu sou agora, entende? Então, assim, ainda assim existe um propósito nisso, sabe? O que eu posso esperar e o que eu posso pedir agora ao universo somente é que eu de fato tenha discernimento para tomar melhores decisões que me façam enxergar coisas que não possam ser tão boas para mim e que eu consiga enxergar, né, e ver as pessoas da forma genuína mesmo que elas são e como, né, o que elas de fato têm a oferecer, para que daí eu possa tomar as minhas decisões daquilo que eu acho que cabe ou que não cabe, que faz ou não sentido para mim. E que aí, assim, que eu continue me permitindo a conhecer pessoas para que de repente no futuro próximo aí eu possa conhecer alguém que realmente se alinhe com o que eu gostaria agora, com o meu momento agora. E aí eu vivo uma relação melhor e mais saudável. É tudo que eu posso pedir ao universo. E aí fazer a minha parte, né? De me permitir conhecer pessoas e de também ter discernimento, né? Pra quando, mesmo que eu conheça pessoas, eu perceba que elas não estão alinhadas ao que eu procuro. E é isso, né? Agora, deixo aí o questionamento pra vocês. O que é que você aí acha? Você acha melhor estar solteiro ou estar em um relacionamento? Comenta aqui pra mim, que eu quero muito saber. Porque eu quero muito ouvir os argumentos de vocês e vocês me fazerem pensar em mais outras formas de ver isso aqui. Porque eu fiquei realmente com isso na cabeça. E assim, não sei se eu tenho uma opinião mesmo. Sabe assim? Porque, ó, eu vou dizer uma coisa. Nenhuma relação é completamente perfeita. Disso a gente sabe, tá? Isso eu sei. Por mais que eu pense, eu posso parar aqui pra falar pra vocês, assim, de um casal que eu admire muito como casal. Porque eu vejo que, pô, tem muita parceria e assim, é o tipo de relação que eu gostaria de construir. Posso, tenho alguns exemplos sim. Mas não quer dizer que esses casais não tiveram nenhum problema e que de repente eles nem façam algum tipo de terapia de casal ou já tenham feito em algum momento.
Então, assim, entendo que não existe nenhuma relação completamente perfeita. Entendo que todas elas são muito desafiadoras. Mas essa como é que eu vou dizer isso, assim? Acho que esse meu histórico, vamos chamar assim, do quão a relação ela pode te transformar, mas assim, num sentido até de te afetar mesmo, assim. Essa parte é que me faz ter essa certa apreensão, assim, de cara, realmente não sei não se uma relação é de fato o melhor caminho, né? Mas, como eu disse, eu não tenho nenhuma opinião formada. O que eu sei neste momento somente é que estou bastante cansada de conhecer pessoas. Isso de fato tá me dando um certo bode. E aí eu tenho dado uma freada, sabe, assim? De tipo, eu tô um pouco sossegada. Aí o que eu tenho feito que talvez seja um meio do caminho para muitos de nós mesmo. O que eu tenho feito é vivido muito mais da minha própria companhia, comigo mesma, curtindo o momento pra mim, me priorizando, né, e fazendo as coisas pra mim. E aí eu não tenho me sentido, não tem sido ruim, tem sido bom, sabe? Não tenho me sentido sozinha, tem sido bacana. Até teve uma frase que uma pessoa lá da mesa falou que eu super concordei também, e essa pessoa tem um relacionamento. Que ela falou assim, olha, eu acho que o ponto não é ser solteiro, tipo, ser solteiro não quer dizer ser sozinho, né? Que ela quis dizer no sentido de que você pode ser um solteiro que tem vários contatinhos, ou que você tem pessoas, né, o tal dos ficantes fixos e tudo mais, dos premium e tal, que daí de repente você não se sente só, e aí você tem um pouquinho do bônus de ter uma relação, porque você tem uma pessoa relativamente fixa, mas ao mesmo tempo você é solteiro. Aí assim, eu sei que existe. Acho que faz o meu estilo, meu tipo? Acho que não faz. Mas eu sei que existe. E aí sei que tem muita gente feliz por aí, mundão afora, dessa forma. Então, sim, as pessoas são felizes de várias formas. As pessoas são felizes em relações não monogâmicas, são felizes em poliamor, são felizes sozinhas, completamente sozinhas. Vai de cada um, não é mesmo? Talvez a gente não tenha aí uma máxima de uma verdade absoluta. Então, cabe a nós aqui, cada um de nós, opinar do seu ponto de vista o que acha, né? Mas eu vou deixar ainda pra refletir um pouco mais, pra tomar a minha decisão do que eu realmente prefiro, tá? Bom, e é isso. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Este episódio, espero que tenha ficado bom, assim, apesar de sair muito em ciminha da hora, né, do finzinho da semana, mas espero que vocês gostem. Comentem aqui pra mim, então, a opinião de vocês, compartilhem os seus conhecimentos, o que vocês já leram a respeito de repente. Se vocês forem até lá no episódio da Lila e ouvir também, comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Eu adoro esse podcast, caso você não conheça, é maravilhoso. Vá ouvir também, que é muito bom. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo. Fica com Deus e boa semana.